professor e professora. Meu nome é Cristiane Ruiz e eu estou aqui para falar do livro Fantasma. Fantasma é uma novela infanto-juvenil escrita pelo norte-americano Jason Reynolds e traduzida por Regiane Winavsky. O Jason Reynolds, ele nasceu em 1983 em Washington, capital dos Estados Unidos, e sempre gostou de escrever, desde criança. Sempre escreveu muita poesia. A primeira delas foi para a avó dele, quando ele tinha 10 anos, logo depois que ela faleceu. Desde 2001, ele tem publicado vários livros, sempre enfatizando protagonistas negros, com destaque para esse livro, Fantasma. Fantasma é uma obra literária voltada para alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental, e ela aborda os temas de conflitos da adolescência, encontros com a diferença e sociedade, política e cidadania. Fantasma é uma história que se passa nos dias atuais. Fantasma também é o apelido de um menino chamado Castle. A história começa com Castle e sua mãe fugindo de casa porque o pai, muito violento, ameaçou mulher e filho com uma arma. A mãe pegou na mão do menino e eles saíram correndo e só foram parar na mercearia do bairro, mais lá na frente. Quando o dono da mercearia abriu a porta, ele falou: "Parece que vi fantasmas." Desde então, o Castle adotou esse apelido para ele, porque é como se ele fosse invisível. Na verdade, ele se sente invisível perante a sociedade, na escola. Mas uma coisa o fantasma faz muito bem. Desde aquele dia que o pai levantou uma arma para ele e para a mãe, o fantasma saiu correndo de casa e nunca mais parou de correr. É a coisa que ele melhor faz. E por conta disso, um belo dia, ele estava no parque e viu que tinha um treinador com um grupo de garotos treinando corridas de revezamento. Ele, que é muito exibido, muito cheio de si, resolveu ir lá e disputar a corrida com o melhor atleta da equipe. E a partir de então, o treinador o convida para participar daquela equipe. Aos poucos, o fantasma vai encontrar na corrida a oportunidade para mudar de vida. A história do fantasma, ela está repleta de conflitos. E qualquer jovem brasileiro se reconhece nela. O fantasma mora numa periferia, ele sofreu violência doméstica por muitos anos, viu a mãe sofrer a violência no casamento. Ele está marcado por conflitos de adequação, de se encontrar no mundo. É uma história com muita facilidade de um aluno de 8º e 9º ano se identificar. Há uma riqueza de possibilidades para serem exploradas nessa história. Vamos aos temas. Conflitos da adolescência. O fantasma, ele é um garoto muito reativo e ele está sempre envolvido em alguns problemas. A vida dele na escola não é simples, não é fácil, e ele agora vai estar sendo convidado para participar de um grupo de corrida. Ele está sempre discutindo, ele está sempre arrumando problema, ele tem algumas condutas complicadas. Essa interação vai fazer com que ele tenha que enfrentar um mundo do qual ele sempre fugiu. Um outro tema que a história aborda são os encontros com a diferença. Esse tema se dá em toda a relação do fantasma com a própria equipe de corrida Defensores. São pessoas com experiências bem diferentes que ele vai ter que encontrar um lugar ali para continuar correndo, para fazer parte desse time, porque ao mesmo tempo que ele repele essas pessoas, ele quer estar próximo delas. Um outro tema que está muito presente na história é a sociedade, política e cidadania. O fantasma frequenta um parque, uma quadra, ele está sempre nessa quadra de basquete, assistindo outros garotos jogarem. E por ali, pelas redondezas, no entorno do parque, circulam usuários de drogas, circula um traficante, que o próprio fantasma diz que é até um cara bacana, exceto pelo fato de vender drogas.
Esse ambiente todo está presente na vida dele e interferindo na forma como ele se vê e vê o mundo. Também tem um episódio na história em que o fantasma comete um furto, mas ele não entende, não se vê como alguém roubando alguma coisa que pertence a outra pessoa. Ele demora, ele vai precisar do auxílio do treinador para entender a importância e o impacto dessa atitude dele. Nas atividades de apoio à pré-leitura, é importante que você leia o livro antes de trabalhar com os alunos, mesmo antes dessas conversas iniciais, para também se antecipar a questões que vão aparecer ali no livro e que os alunos podem questionar. Uma forma bem lúdica de começar essa conversa é falando dos grandes atletas. O fantasma pratica atletismo com essa equipe que ele vai fazer parte na história. Então, falar do Bolt, o grande atleta, medalhista olímpico, é uma forma de começar a conversa. Acessar o YouTube procurando vídeos desses atletas, depoimentos, é uma boa forma de começar essa jornada do livro Fantasma. Uma coisa também que se pode fazer é começar a conversa a partir do livro. Observar a capa, entender o que está aqui. Ele corre para salvar a própria vida ou para fugir dela? O que isso quer dizer? Fantasma? Esse menino? O que será fantasma? O que será fantasma? O que essa frase tão emblemática, fugir da própria vida, desperta em você? E esses outros personagens na quarta capa? E o texto de quarta capa? Vamos ler juntos? O que será que esse livro traz? Do que será que ele fala? Fantasma está dividido em 10 capítulos. 10 capítulos curtos, porque é uma novela. Uma forma de incentivar o interesse dos alunos e também manter a atenção é tratar essa leitura de forma coletiva, onde todos acompanhem com o próprio livro, mas que alguns alunos leiam esses 10 capítulos, um capítulo a cada encontro, marcar uma hora para esse encontro, reunir os alunos de uma forma diferente do dia a dia na sala de aula, é possível fazer um círculo. A história é muito dinâmica, então vale interpretar essa leitura como se fosse uma série de TV. Cada dia um episódio, cada dia um capítulo a ser lido por todos. Nas atividades de apoio pós-leitura, é claro que a gente sempre começa com uma conversa. Eu acredito que é uma história que vai suscitar muitas emoções e debates. Como é que você se sentiu lendo essa história? Com qual personagem você se identificou mais? Você gostou do final da história? Você acha que ela pode ter uma continuação? Outra atividade de pós-leitura é justamente criar uma possível continuação para essa história, porque ela acaba num ponto clímax que certamente dá margem a imaginar várias possibilidades de continuidade. Então, convide o aluno para desenhar, escrever, criar coletivamente uma continuidade para essa história. A trajetória do fantasma, ela é cheia de tropeços, de conflitos, de dificuldades. E tudo isso o fantasma consegue superar através do esporte. Ao analisar essa trajetória e essa superação, o aluno vai se identificar e ele próprio vai se ver capaz de enfrentar os seus próprios desafios.